Agora a decoração no gesso. A decoração no gesso, ela é fundamental para quem quer diversificar a iluminação. Se você tem um teto, uma laje e só tem um ponto central na laje, vamos supor na sua sala, você vai ter só uma iluminação central. Você não vai poder ter LED, você não vai poder ter um pendente. Então, o forro de gesso, ele te disponibiliza pontos de iluminação em vários locais da sua sala ou do seu ambiente que seja. Então, uma das decorações mais pedidas hoje no mercado são rasgos de sanca, sanca invertida. Então, assim, o que é uma sanca invertida? Nada mais é do que um rasgo no gesso com a iluminação embutida. Vou deixar aqui uma imagem para você entender bem o que é sanca. Normalmente, eu gosto de usar na iluminação das sancas luz quente. É como se fosse a iluminação de efeito. Eu uso ela em hall, em banheiro, em quarto. Ela é uma iluminação coringa no gesso. Ela cabe-se em qualquer lugar que você queira fazer uma decoração diferenciada. Então, a iluminação no gesso mais pedida hoje é a sanca. Ela pode ser cortada em 4 lados, ela pode ser cortada em L, ela pode rasgar o seu ambiente inteiro. Então, a sanca é um dos mais pedidos. Tem também o cortineiro, que é o quê? Um afastamento do gesso para você encaixar a sua cortina e não ver o trilho. Também é feito no gesso também. E tem o cortineiro iluminado com sanca, que é maravilhoso também e muito pedido. Tem um dificultador nessa história, né? Porque você tem que mandar desinstalar dentro desse cortineiro, a cortina. Então, assim, eu acho um pouco dificultoso a limpeza dessa cortina, né? Para ter que tirar, para lavar e tudo. Mas, em termos de beleza, é uma beleza ímpar. Todo mundo é apaixonado com cortineiro iluminado. Então, falando um pouquinho mais sobre a questão de diversificar a iluminação no gesso, você tem uma sala de TV, um exemplo. Então, você tem a possibilidade de ter um pendente, né, com a iluminação direcionada aí na sua sala, numa mesa de canto. Você pode ter os LEDs próximo ao painel de TV. Então, o gesso, ele te facilita você ter mais de uma iluminação, porque você pode correr com essa fiação acima do gesso. Então, facilita muito. Vou deixar algumas imagens aqui para você sobre sanca, cortineiro, pendentes, que é essa diferenciação, né, de vários pontos de iluminação, como LED, porque você vai ter uma noção do que o gesso pode te permitir. É um valor, é um custo a mais na obra? Sim, mas ele vai te possibilitar também uma diferenciação de iluminação ímpar. Normalmente, as obras, você tem que rebocar, né, a parede toda e o teto. Rebocar teto, já foi comprovado isso em termos de cálculos, é mais caro do que você fazer forro de gesso, você que está construindo. Se você fizer o reboco até onde mostra a viga da casa, que normalmente é 2,80 metros, 3 metros mais ou menos, se você rebocar só até ela e não rebocar o restante, e nessa altura que você rebocou, você vir fazer o forro de gesso, é 3 vezes mais barato do que você rebocar o seu teto. Por quê? O gesso, ele tem um custo, mas é um custo dele instalado, né? Quase todo branquinho, né? Lógico, você vai ter um acabamento nele, mas ele pronto, com a mão de obra toda. Se você vai rebocar o seu teto, você tem a mão de obra do pedreiro, o andaime é por sua conta, o aluguel do andaime, o material que você vai utilizar, né, como para fazer a massa, a perca da massa é muito grande para rebocar teto. Então você tem todo esse material. Quando você pega todo esse material do reboco, pedreira, aluguel de andaime, ele fica mais caro do que o forro de gesso. Então, muitas das obras optam pelo forro de gesso por causa de custo. Fica mais barato sim. Você pode fazer o seu cálculo que você vai também chegar a essa conclusão, tá? Então, essa daí é uma dica de obra, de orçamento de obra mesmo.
Aí eu vou falar um pouquinho sobre a questão de acabamento de pintura agora com vocês. A pintura de acabamento de gesso, ela é usado tanto o forro branco como o acartonado, você precisa dar um acabamento nele, que é um acabamento com massa acrílica ou a massa corrida, né? Que é muito usada também a massa corrida nas partes internas da casa. Então você dá um acabamento ali de massa corrida, lixa, deixa ele bem lisinho. É para você esconder a junção de uma placa na outra, por isso que a gente usa esse acabamento. Você passa também um selador, que é para fixar a tinta nesse teto. Então hoje a Coral, ela lançou o Coral Gesso. É uma tinta, né, branca, que é própria para gesso. E qual a diferença dela? A diferença dela é que você não precisa usar o selador. Então você dá o acabamento da massa de gesso e você já vem e passa a Coral Gesso. Então vai ter uma certa economia em mão de obra, porque você não vai pagar duas vezes, né, para passar o selador e a tinta, vai ser só a Coral Gesso. Então ela dá essa economia e uma qualidade ímpar, essa Coral Gesso. Eu gosto muito de usar ela. A cor do gesso, da pintura do gesso, eu não abro mão sobre a cor branco neve. É diferente do que branco gelo. Não se esqueça disso. O branco neve, ele é a cor mais branca da sua cartela de tinta é o branco neve. Então eu gosto de usar o tom branco neve fosco, porque o fosco ele não dá a visualização quando as lâmpadas estiverem acesas de imperfeições, de alguma coisa que não ficou ali bem acabadinha. O fosco ele esconde mais do que o acetinado. Então uma dica que eu vou deixar aqui é usar a cor do teto branco neve fosco e deixa para você utilizar a tinta acetinada nas paredes. A cor que você escolher, porém no acabamento acetinado e no teto o acabamento fosco. Assim, a sua pintura, né, do seu forro, você vai chegar, você vai ver que você tem umas paredes mais alongadas, porque parece que o forro está mais alto. E você tem automaticamente mais espaço nesse ambiente. Então, a cor branco neve é uma cor ímpar para teto. Lógico que nós temos alguns tetos que são decorativos, eu já vi muito teto preto, teto azul, mas isso aí tem toda uma questão de compatibilidade de decoração, algum tipo de enunciado que você vai usar para a sua decoração. Então não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui em questões de forro de gesso residenciais e comerciais, tá? Então, Carol, mas usa muito, eu já fui às vezes numa feira e vi lá um teto preto ou um teto azul, beleza, mas às vezes é a questão da composição do ambiente que a pessoa quis usar isso por algum artifício. Talvez deixar o ambiente um pouquinho mais escuro, ali numa sala de home, ou então você quis deixar aquilo ali para dar um romantismo naquele seu ambiente. Então tem todo um critério que a pessoa usou ali pensando na sua decoração. A questão aqui é forro de gesso residenciais e comerciais. Então eu indico o forro de gesso com acabamento fosco e branco neve para vocês. Então, pessoal, tentei abordar aqui com vocês um pouco sobre esse mundo do gesso, forro de gesso. É bem extenso os detalhes de gesso, porque ele abrange não só as instalações, como a parte econômica, quais os tipos de gesso, o acabamento de pintura, quais os tipos de iluminação que você pode trabalhar, você tendo a possibilidade de instalar esse seu forro de gesso. As molduras também, que é uma coisa que eu gosto muito nos projetos, eu acho que dá um aspecto mais acolhedor, né, no seu ambiente. Então eu gosto muito das molduras. O acabamento em forro de gesso, quais são os materiais a ser usado, as cores, qual a diferenciação de fosco e acetinado, né, onde usar, igual eu gosto muito do acetinado nas paredes, o fosco no teto. Então assim, o universo do gesso ele é muito extenso, então eu não conseguiria aqui num vídeo só passar tudo para vocês. No próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo de uma planta, né? Uma planta de uma casa. E eu vou mostrar para vocês alguma coisa mais técnica em escolher onde colocar cada tipo de
de efeito de iluminação e de gesso, porque a iluminação, o iluminotécnico, ele está atrelado ao gesso, o forro de gesso. O projeto de gesso, ele está atrelado à iluminação, tá? A gente não consegue fazer um sem o outro, a não ser que você não opte por fazer forro de gesso na sua casa. A gente vai ter sempre um ponto central aí, ou vai ser um plafond ou vai ser um pendente, só. Mas se você tem a possibilidade de ter o forro de gesso, o projeto iluminotécnico e o projeto de forro de gesso são juntos, não tem como eu fazer separado. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu coloco em critério. Um exemplo, a sala de estar e a sala de jantar tem que ter mesmo a ligação de modelos de forro de gesso? Ou eu posso fazer um modelo aqui na sala de jantar e um outro modelo de detalhe de gesso na sala de estar? Vou mostrar essa diferenciação para você que está construindo, pensando em construir ou reformar a sua casa. Então vai ser um vídeo bem legal, eu espero que vocês assistam. E nesse vídeo aqui, o que eu quis deixar para vocês foram imagens maravilhosas sobre gesso, para você poder analisar a sua casa, se ela precisa também, né, dar uma repaginada aí. Se você que vai construir, você está optando por um valor econômico que vai valer a pena também na sua obra, em rebocar o teto ou fazer o forro de gesso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês nos outros vídeos aqui. Deixa seu comentário e eu estou aberta a novas propostas de vídeo, temas de vídeo. Eu estou recebendo muitas mensagens aqui no privado, me pedindo alguns temas, então eu vou colocar em prática aqui os mais pedidos nesses próximos vídeos. Obrigada a você que assistiu esse vídeo até agora e espero ter contribuído um pouquinho aí para sua obra ou para sua casa. Tchau, tchau!